Like a Hellcat. Aí, galera, vamos iniciar a semana dando continuidade ao nosso estudo sobre classes de palavras. No último vídeo, nós falamos de substantivo. Eu fiquei devendo a vocês o próximo vídeo que trata do artigo, para nós darmos continuidade ao tópico 5 do edital do concurso Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para o cargo oficial judiciário. Então, vamos lá. Para nós falarmos de artigo, vou dar uma passadinha aqui para mostrar para vocês. Porque o assunto não é muito extenso, porém ele tem bastante regrinhas, tanto que esgotou todas as letras do alfabeto. Então, assim, assunto muito importante. Como ele não é muito grande, deu para abordar neste mapa mental aqui. Então, eu peguei os conceitos mais importantes que eu acho relevantes para você nesta prova. Homem. O que é o homem? Homem é substantivo. Pode se referir tanto ao homem do gênero masculino, quanto ao homem ser humano. Quando eu digo sem o artigo, eu trato do substantivo que tem vários sentidos. Quando eu coloco o artigo para acompanhar esta palavra, eu estou determinando o seu sentido. Por exemplo, o homem. Aí vai depender o restante da frase para eu saber se eu estou falando do ser humano ou se eu estou falando do homem do gênero masculino. Quando eu digo um homem, eu estou particularizando. Aliás, eu estou indeterminando um homem no universo, qualquer homem. Então, nós temos para isto a palavra que fica anteposta ao substantivo, que generaliza, que particulariza e que determina o seu sentido, ou determina o sentido do substantivo. Por exemplo, dei um exemplo aqui. O pianista tocou por longa noite para os artistas homenageados. Então, quem tocou por longa noite para os artistas homenageados? O pianista. O artigo aqui, ele faz parte, né, da composição do sujeito. Qual que é o sujeito desta frase? O pianista. E aqui, quais tipos de artigos nós temos? Nós temos o artigo definido, que, deixa eu colocar aqui, essa não é a definição, é aqui em cima. O artigo definido, ele pode ser usado para retomar expressões que já foram citadas no texto. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo de uma frase. Uma empresa de produtos agrícolas iniciou seus trabalhos com equipamento de última geração no sul do Brasil. Uma empresa de produtos agrícolas é o sujeito. Aí eu retomei por meio de um artigo definido, que é o A. A empresa já lucrou somente nos 2 primeiros anos mais do que as da região sudeste juntas. Então, nós temos que o artigo definido, ele particulariza o substantivo, determinando-o de modo mais preciso. Por exemplo, a conversa que tiver nada, eu estou particularizando o substantivo. E os artigos definidos são o, a, os, as. Artigo indefinido, um, uma, uns, umas. Generaliza o substantivo. Né? No início, eu já falei para vocês, determinando-o de modo vago. Gostaria de ter uma conversa com você. Que conversa será essa? Como será essa conversa? Né? Qual a extensão dessa conversa? Não dá para definir que conversa será essa. Agora, quando eu digo a conversa que tivemos ontem, eu já estou determinando uma conversa específica que já ocorreu e eu já tenho conhecimento. Então, vamos lá ao uso do artigo. Aí, o mapa mental eu coloquei as letrinhas, ó. Deixa eu só ver se eu coloquei o título aqui.
Quando que nós vamos usar o artigo? De nomes de obras literárias e outros. Eu posso dizer, li e resumi a Eneida e a Jerusalém Libertada. Aqui, Eneida não vem acompanhada de artigo, mas eu posso inserir o artigo quando eu vou falar da obra literária. Jerusalém Libertada também não tem um artigo acompanhando. Se o artigo já pertence ao título, obrigatoriamente com maiúscula. Por exemplo, em Os Lusíadas, o artigo já faz parte do título da obra, ele tem que ser escrito obrigatoriamente com letra maiúscula. E também eu não posso contrair o artigo quando ele faz parte do título, e eu tenho na frase também uma preposição, por exemplo, em Os Sertões conta-se a história da Guerra de Canudos. Os Sertões, ele já tem o nome, o artigo os, no nome da obra literária. Eu não posso falar assim, nos sertões, eu não posso contrair o artigo com a preposição. Nos sertões, na história lida por mim, não posso. É igual eu disse aqui. Não pode haver contração quando o artigo faz parte do título e a preposição não. A contração é cabível apenas quando o título não apresenta artigo. Como, por exemplo, o título não apresenta artigo, aí eu posso usar a contração. Mas quando apresenta, eu tenho que representar o título da obra como ele é, Os Sertões, e não Nos Sertões. Letra C, né? Agora vamos à letra D. Se vier determinado por adjetivo ou expressão adjetiva, aí o uso do artigo vai ser obrigatório. Eu não vou usar, no exemplo, Paris é uma cidade gloriosa. Assim, a Roma dos Césares foi um marco na história determinada por uma expressão adjetiva, a Roma dos Césares. Aí, neste caso, eu uso o artigo. Letra E. Geralmente vem precedidos de artigo os demais nomes próprios geográficos de continentes, países, estados, províncias, oceanos, montanhas e rios. A Europa, o Paraguai, as Minas Gerais. Eu digo Minas Gerais. Agora vamos, letra F. O artigo tem seu uso facultativo antes de nomes próprios de pessoa. Eu posso dizer, a Maria também vai viajar conosco. Eu posso dizer, Maria também vai viajar conosco. O uso é facultativo antes de nomes próprios de pessoa. Letra G. Antes de expressões de tratamento, o artigo é omitido, majestade, entre outros. O artigo deve ser excluído antes da palavra casa, no sentido de própria moradia, desde que esta não venha particularizada. Por exemplo, vamos para a casa, que eu estou falando de casa onde eu moro, né? Ou onde alguém mora. Quando a palavra casa ela tiver no sentido de própria moradia, eu não vou acompanhada de expressão particularizante, eu vou usar. Vamos para a casa da vovó, por exemplo. Aí eu vou usar o artigo. Letra I. O artigo deve ser excluído antes da palavra terra e bordo, quando empregadas como antônimos. No caso aqui, veio de bordo para a terra. Bordo tem o sentido contrário de terra. Quem está de bordo não está na terra. Quem está a bordo de um navio não está na terra. Então, quando forem empregadas como antônimos com sentidos contrários, eu não vou usar o artigo. Pedro já está em terra. Terra aqui é antônimo de bordo. Então, eu não vou usar o artigo. Palavra terra, gente, desculpe. Deixa eu colocar aqui de novo. Palavra terra como antônimo de bordo, mas com expressão particularizante, recebe artigo. Neste caso, eu vou usar, por quê? Porque ela tem uma expressão particular, está na sua terra natal. Então, vocês podem ver aqui, na primeira frase, eu usei o artigo, a terra dos amigos. E na segunda, eu fiz a contração do artigo com a preposição em.
em mais a, forma na. Aqui eu usei o artigo. Antes de pronomes adjetivos possessivos, o uso do artigo é geralmente facultativo. Pronomes que demonstram posse. Nosso irmão esteve aqui ou o nosso irmão esteve aqui. Todos os dois são permitidos. Mas quando o possessivo for um pronome substantivo, ou seja, aqui ele não está acompanhando o substantivo, aqui ele está no lugar de um substantivo, ó. Marcela já fez uma das suas. Suas aqui, por exemplo, no sentido assim, vamos pôr um sentido aqui, estripulias, por exemplo. Suas aqui está no lugar de substantivo, é um pronome substantivo. Aí, eu fiz a contração da preposição de com o artigo as. Então, aqui, eu posso utilizar o artigo. Agora, vamos para a letra L. Ficou bem grande, gente. Esse não. Quando anteposto ao numeral, o artigo denota aproximação. Aqui ele está no sentido de uns 30 anos, sentido de aproximação, né? Aqui um artigo indefinido, uns. Antes de pronomes indefinidos, como certo, outro, o uso do artigo deve ser evitado. Certa pessoa veio aqui e não uma certa pessoa. Eu vou dizer em outra ocasião e não em uma outra ocasião. Deve ser evitado, tá, gente? Não tá dizendo que não pode usar, mas fica uma construção mais bonita, né? Todo, toda, quando ele estiver no singular, no sentido de totalidade, toda a família receberá a vacina. Aqui é a família inteira. Aí eu posso colocar o artigo. Quando tiver no sentido de cada ou qualquer, não pode, em hipótese nenhuma, ser seguido de artigo. Aí vocês diferenciam. Quando for toda, né, deve ser seguido de artigo. Não é pode, não, deve. Quando for no sentido de totalmente, de a família de inteira. Quando for no sentido de cada qualquer, não pode ser seguido de artigo. Ó, toda família receberá a vacina, que tá falando assim. Cada família especial receberá a vacina. P. No plural, todos exige artigo, a menos que haja outro determinante substituindo o artigo. Ó. Todas as famílias, mas se houver, por exemplo, todas aquelas famílias receberão a vacina, ou seja, que tem outro determinante, aí substituindo o artigo, aí eu não vou usar o todos no plural. Não, quer dizer, aí não vai usar o artigo. Por quê? Porque no lugar do artigo tem outra determinante. Todas aquelas famílias receberão a vacina. Quando o numeral for seguido de substantivo, receberá artigo. Todos os 3 alunos foram aprovados. Qual que é o numeral aqui? 3, numeral cardinal. Ele está seguido do substantivo alunos. Aí, neste caso, ele receberá artigo. Porém, não haverá artigo após todos quando o vocábulo de valor substantivo não admitir artigo. Vocês aqui, ele é um vocábulo que não admite artigo. Eu não digo os vocês. Então, neste caso, não haverá artigo após todos. Porque o vocábulo que está acompanhando ele não admite artigo. Quando desacompanhada de... Perguntou o mestre escola foitamente a sentinela do paço se o representante nacional... Por que aqui omitiu o artigo? Porque senão seria, estava no palácio, né? Mas, se estiver acompanhado de modificador, por exemplo, no Palácio da Alvorada, aí eu vou usar o artigo. Aparece quando se expressa valor de coisas, assume valor de cada. O artigo, tá, gente? Comprei por R$30 o quilo.
Aqui é cada quilo, R$ 30. Então, aqui eu vou usar o artigo expressando o valor de coisas, valor de cada quilo, nesse exemplo aqui. Junto às designações de partes do corpo e nomes de parentesco, os artigos denotam posse. Por exemplo, traz a cabeça esbranquiçada pelas preocupações. Aqui o artigo definido faz parte do adjetivo superlativo relativo para especificar o ser dentro de um grupo. Aqui, quando nós falamos, nós vamos ver o que é o adjetivo superlativo relativo. Ele é o mais adjetivo relativo e o artigo para especificar o ser dentro de um grupo. V. Agora o X. Principal costuma ser empregado juntamente com a preposição com valor partitivo. Por exemplo, beba do vinho que lhe dei à mesa seria parte do pão que está à mesa, parte do vinho que lhe dei. Aqui ele está junto com a preposição de mais o. Muitas vezes o artigo substitui o substantivo já escrito anteriormente no texto, né? Esse recurso é chamado de elipse e é usado para se evitar a repetição desnecessária de palavra. Por exemplo, esta é a necessidade do aluno e a dos docentes. Para eu não repetir a palavra necessidade, o substantivo necessidade, que eu já escrevi anteriormente na frase, eu vou utilizar o artigo no lugar de repetir esta palavra. Isso é chamado de elipse. Entendeu? Por exemplo, tenho uma necessidade muito grande, há de passar neste concurso. Eu não repeti a palavra necessidade, eu usei o artigo como recurso de elipse para não ter que repetir. E é isso, gente. Deixa eu só ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Eu vou deixar este mapa mental em anexo aqui para você tudo. Vou deixar ele e vou deixar a aula que eu usei como base para fazê-lo. Ele está em PDF, tá? Então, assim, eu vou deixar, mas eu peço que vocês curtam a aula e se inscrevam no canal, porque muito importante para mim que vocês tenham esse material, ações e curtidas no vídeo, para que eu continue a disponibilizar este material para vocês. Com muita gratidão, mas eu preciso de perceber pelos vídeos, pelas visualizações, pelas curtidas e inscrições, que eu tenho realmente pessoas interessadas neste material do concurso. Desculpe a tecnologia, às vezes eu não tenho tudo ao meu favor, porque eu sou uma concurseira que eu fiz esse canal com este objetivo de disponibilizar o material deste concurso, quero ajudar vocês, tentando melhorar aos pouquinhos, né? Falei para vocês que eu ia apresentar mapas mentais e outros recursos de aprendizagem e eu estou cumprindo este papel. Então, eu peço que, se você gostou, você curte, comenta, dê sua opinião, se inscreve no canal. E é isso aí, aguarde o próximo vídeo para sabermos qual será a próxima classe de palavras. Eu vou deixar em anexo o mapa mental e também o arquivo da aula. Muito obrigada. Aqui é a Keila Carla, titular deste canal, e até a próxima.